Mas agora vamos trazer aqui, vamos reagir a outra informação, que é sobre a questão do caso Bruno Henrique, que ele está sendo aí, está sendo investigado pela Polícia Federal, né, sobre a manipulação de resultados, manipulação de um resultado de um jogo do Flamengo contra o Santos. A gente já falou sobre isso aí numa live passada, e a gente vai trazer esse assunto aqui à tona de novo. Vamos ver aí o que o Pilhado vai falar. Vamos ver, o Pilhado vai trazer essa informação e a gente vai comentar na sequência. Bruno Henrique, ele tá aí num possível esquema de manipulação de resultados relacionado com apostas esportivas, tá? Tem a investigação da Polícia Federal, tiveram prints de conversas do Bruno Henrique, e esse assunto, claro, gerou muita repercussão. Ontem, o Diego Ribas fez um vídeo falando sobre essa situação, sendo também ali, criticando, inclusive, né, as apostas esportivas. E o Felipe Luiz também falou sobre a situação do Bruno Henrique. Agora, nenhum dos dois se aprofundaram tanto na situação do Bruno Henrique, né? O que eu acho errado também. Teriam que falar mais sobre, não que o Bruno Henrique está inserido, mas sobre esquemas, sobre possíveis fraudes, que nesse caso, as casas de aposta, elas são as vítimas. É bom deixar isso claro. Então eles falaram de um possível esquema de manipulação, mas atacaram mais a vítima no caso. Aí muita gente vai dizer, Pilhado, só porque vocês são patrocinados por casa de aposta, pode falar o que quiser. Eu vou apresentar, inclusive, alguns argumentos aqui, e eu entendo quem critique, tá? Mas no caso do Diego e do Felipe Luiz, eu não entendo que critique. E aí eu vou falar por quê. Mas antes, vamos ver o que falou o Felipe Luiz. Claro, conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações, e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante, e está disponível para mim. Mas nem foi esse trecho que eu tinha falado também, tá, Kaique? Que teve uma hora que ele criticou bem as casas de aposta. E era isso que eu queria que mostrasse, né? Até pra gente trazer aí uma repercussão disso tudo. Se puder achar esse trecho, eu até... Oi, Mauro, você quer falar? Esse trecho que você fala, ele cita o que disse o Diego. Para entender o contexto, o ideal, se o Kaique puder, é ouvir o Diego e ouvir o Felipe. Aí a pessoa entende. Porque ontem, quando eu vi o Felipe, até elogiei pela coragem. Não concordando com tudo que ele falou, mas o cara tem peito. Tem o logo da casa de aposta, que tem o nome do Flamengo, ele falando aquilo. O cara tem peito de falar o que pensa. Isso pra mim é sempre digno de elogio, mesmo que eu não concordo com a pessoa. O cara tem coragem, né? Mas aí ele cita o que falou o Diego, não sabia. Quando eu fui ouvir o que falou o Diego, eu discordo de quase tudo que ele falou. Discordo de quase tudo. Especialmente pelo contexto que a gente está vivendo. Mas tem que ouvir para entender. Se for explicado, não vai rolar. Então, foi muito bom o Mauro ter falado isso. Rola sim, dá pra gente colocar. O Diego colocou nas redes sociais dele. A gente pode colocar até sobre isso um pouco que eu ia falar, né? Que o Mauro levantou e eu vou falar sobre isso. Agora, vamos botar então, Kaiquinho. O Kaique sempre rápido. Coloca aí o Diego. O que disse o Diego, acho que o do Diego foi até muito longo. Se a gente achar que precisa cortar rapidinho, a gente corta. Mas colocar o Diego e depois o Felipe Luiz. Vamos botar aí. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento a amigos, familiares.
O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique, eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico, jogadores jovens, uma carreira promissora, que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, no próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder... Vamos botar aí, ó, o Diego dando recado. Eu vou questionar, tá? Muitas coisas aí. E vamos escutar também o Felipe Luiz. Vamos lá. Sobre as casas de apostas, né, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casas de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Bom, vamos lá, tá? Eu vou aqui apresentar o meu ponto de vista, o Mauro também vai querer falar, né, sobre a situação principalmente do Diego. Vou perguntar para o Flávio, para o Bruno, e a situação é a seguinte: mas você vai defender porque você é patrocinado. Entenda como quiser, tenho orgulho de ser, o programa é também, muitos programas são também, então não vou ser hipócrita. Agora, quem é contra, tá, e não ganha nada com isso, eu posso entender. Aí eu vou entender. Quer questionar? Tá bom, pode questionar, faça seus questionamentos, apesar de eu discordar hoje, tá? Porque eu acho que realmente hoje o jogo educa na grande maioria das vezes, tá? As pessoas sempre falam para jogar com responsabilidade,
as pessoas sempre falam para levar como entretenimento, as pessoas sempre falam para ser para maior de 18 anos. Hoje em dia, com a regularização, inclusive, tem essa obrigação. Só que eu também trago um outro lado, porque hoje eu tenho um patrocinador grande, o programa tem, a gente está sempre aí vendo o que acontece. Hoje são cerca de 60 mil pessoas empregadas pelo empreendedor, pelo entretenimento relacionado às casas de aposta esportiva. No Brasil, são cerca de 60 mil pessoas empregadas com isso. Hoje, eu sei que tem muito torcedor aqui que está reclamando, claro, que pode estar me questionando, só que você hoje tem o seu time mais forte, porque todos eles são patrocinados. As ligas, as transmissões, todas são patrocinadas por casas de aposta e grande parte desse dinheiro vem daí. E é aí que vem meu questionamento, tá? Acho dois caras muito gente boa, só que eu tô aqui para dar minha opinião. Eu não posso estar aqui só para, não, gosto da pessoa, gosto da personalidade, não vou questionar. Me desculpa, o Diego ganhava um salário milionário no Flamengo quando o Flamengo era patrocinado por uma casa de apostas. O Felipe Luiz hoje está dando essa declaração com o patrocinador aqui gigantesco, o outro patrocinador aqui no microfone, e ele ganha um salário altíssimo por causa dessas casas de aposta. Porque os clubes hoje têm muito mais dinheiro por causa das casas de aposta. Se a pessoa, não, não sou a favor do jogo, critico, mas não ganha nada com isso. Esses caras ganharam muita coisa com isso. E o meu outro, e ganham ainda, o Felipe Luiz ganha ainda, o Felipe Luiz está no Flamengo, ganhando um salário alto, deve renovar por um salário ainda mais alto, e o patrocinador que ele tem lá, porque o Diego diz, eu não compactuo com isso. Como não? Se você vestir a camisa do clube, que está sendo transmitida para milhões de pessoas com aquela marca, você está compactuando com aquilo. Você está. Me desculpa, mas você está. Se você está dando uma entrevista com aquela marca, como o Diego já deu várias vezes, como o Felipe deu ontem, você está compactuando com aquilo. Então, isso para mim gera um pouco de hipocrisia, na minha opinião. Agora, quem não ganha nada com isso e quer questionar, pode questionar, mas eu acho que precisa entender um pouquinho mais dessa situação. Quanto de pessoas que estão sendo empregadas com isso, o quanto que esse mercado cresceu, o quanto esse mercado investe. E inclusive sobre isso, os empregos informais, gente. Quantos funcionários que não tem nas ligas, no Campeonato Brasileiro, na Liga Espanhola, em tudo que é lugar do mundo, com relação à aposta. Quantas pessoas não ganham emprego com essas ligas? Que são patrocinadas por essa casa. Então eu vejo muita hipocrisia. E para mim outra grande hipocrisia. É muito fácil você falar de um mercado que ainda é novo e que é muito criticado por muita gente. Mas o Diego chegou a comparar, e aí eu discordo. Eu acho a bebida alcoólica muito mais nociva que o jogo. E todos fazem propaganda de bebida alcoólica, time, clube, liga. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do álcool. Ou por doença, ou por acidente de carro. O que eu acho é que a gente tem que educar as pessoas. Não tem o beba com responsabilidade. Se beber não dirija. Jogue com responsabilidade. Se você quer ter o entretenimento de jogar, e isso é regularizado, você pode, mas você tem que ser educado. Porque tem tanta coisa nociva, gente, no mundo, e que ninguém fala nada. E aí eu digo, aí para falar da aposta esportiva, muita gente enche o peito. E aí é uma opinião minha, tá? Independente de lado político. Agora, para criticar a bebida alcoólica, não criticam. Um bando de político corrupto no nosso país não critica. O que mata mais? O que destrói mais vida? Político corrupto ou jogo? Só que aí, não, falar de política eu vou me expor. Pra que eu vou querer falar de um político? Pra que eu vou querer falar de uma situação que pode trazer as pessoas contra mim? Mas o jogo, o que eu falar, eu vou ser o bonzinho. Porque tem muita gente que poderia criticar, e eu não digo direita ou esquerda não, tá? Porque quem me acompanha geralmente sabe o lado que eu tenho. E na Jovem Pan eu não falo sobre isso. Agora, por que não usam toda essa mídia que tem para criticar safadeza, para criticar a corrupção, para a gente ver a saúde do nosso país um lixo, a educação um lixo? Aí se escolhe um tema, esse tema é tão nocivo,
porque é fácil falar ainda e é um tema novo. É um tema que, se você criticar hoje, você é bonzinho. Então, isso eu questiono muito, tá? Para mim tem coisas assim que são tão nocivas quanto que não se falam. E ainda mais você tendo um salário altíssimo por causa de um patrocínio como esse. Então, eu discordo completamente e eu acho sim que precisa se educar para o jogo. Precisa, com certeza, para que as pessoas não percam o que não podem jogando. Agora, o jogo como entretenimento, o jogo como empresa gigantesca que emprega tanta gente e movimenta tanto dinheiro, eu hoje não tenho nada contra. Só acho que as pessoas e os jogadores têm que ser educados. E outra também, quase não falaram do Bruno Henrique, né? Porque se realmente ele estiver envolvido, o erro é todo dele. O erro é todo do caráter dele, se ele estiver envolvido. Não é da casa de aposta. A casa de aposta nesses esquemas, ela é a vítima. É bom deixar isso claro. Então o ser humano ele tem que ser honesto em qualquer área da sua vida. Ah não, mas aqui não. Então questione assim, ó, não podemos julgar o Bruno, ninguém pode julgar o Bruno, mas o jogador que se envolver em esquema de aposta esportiva tem que ser punido porque ele dá exemplo para as pessoas. Ele dá exemplo para o torcedor. E aí, se um jogador, e eu não digo Bruno Henrique, qualquer um, estiver envolvido, ele faz parte de uma bandidagem. É praticamente ali um estelionato contra a casa. Porque você está tornando a casa ali, a casa é uma vítima, ela não tem como controlar isso. Então aí eu concordo com o Diego. Tem que se educar, não só a população com relação ao jogo, e os jogadores com relação ao jogo. Por isso que eu quis dizer, porque eu vi muita hipocrisia nisso tudo, e eu, né, apesar de gostar muito dos dois, tenho uma opinião totalmente contrária, principalmente para quem vive do futebol, gente. Que hoje é um mercado sustentado pelas casas de aposta esportiva. Todo mundo, todos vocês que assistem futebol, que adoram ver o seu time cheio de reforço, cheio de jogador bom, é sustentado pelas casas de aposta esportiva. Eu concordo plenamente com o Pilhado e eu acho que realmente tem uma certa hipocrisia. Óbvio que as pessoas precisam sim serem educadas para fazerem as suas apostas, mas antes das bets aparecerem, surgirem, sempre existiu aposta em jogo de futebol. Sempre. As pessoas que hoje utilizam a bet sempre apostaram no futebol. E as bets de boteco que existiam antigamente, nos anos 90. Eu lembro, quando ia jogar Cruzeiro e Atlético, eu lembro que eu tenho tios que são cruzeirenses e atleticanos, então eles apostavam ali 5, 10 reais valendo o jogo. Então as apostas sempre existiram as apostas esportivas. Então, isso não apareceu agora. E se as bets não existissem, continuaria existindo as apostas. Então, é realmente, por causa dessa questão do Bruno Henrique, querer transferir, responsabilizar as bets nesse caso, também não faz sentido, de jeito nenhum. Concordo plenamente com o Pilhado. Óbvio que ele está aí também administrando em causa, advogando em causa própria, né? Mas, mesmo que seja isso, ele está falando algo que é verdade. Nesse caso aí, a gente vai entrar nesse caso agora, na questão do Bruno Henrique. Até onde a gente sabe as informações, e nós vamos trazer essas informações agora para debater aqui, para discutir, para comentar. Aparentemente não tem nenhuma bet sendo investigada nesse caso. É uma decisão única e pessoal do jogador. Então, as pessoas, quem gosta de aposta, eu não gosto de aposta, eu particularmente não gosto de apostar jogo, mas quem gosta de apostar, ela que faz a escolha de apostar ou não apostar. Hoje elas utilizam a bet, mas antes elas apostavam do mesmo jeito. Apostavam no boteco da esquina, apostavam entre familiares, sempre existiu aposta em jogo de futebol. Isso não aconteceu, isso não é novo, surgiu agora por causa do aparecimento das bets, não. Sempre existiu e vai continuar existindo. Apostas em jogos de futebol, então... querer transferir a responsabilidade para as bets, nesse caso do Bruno Henrique,
não é a melhor escolha. E a hipocrisia, de fato, o Diego sempre jogou no Flamengo, sempre utilizou o uniforme com o nome da Bet todinho estampado na camisa. Então, talvez não diretamente, mas indiretamente você acaba compactuando com isso. O próprio Felipe Luiz utiliza o uniforme do Flamengo. O microfone que ele estava falando tem lá uma Bet todo tamanho. E ele estava dando entrevista. Então, de forma indireta, você acaba compactuando com a questão das bets. Então, querer transferir essa responsabilidade do que aconteceu para as bets não faz sentido nenhum. Vamos trazer agora essa questão do Bruno Henrique. De acordo, o trecho indica que os interlocutores conversam sobre o árbitro ainda não ter dado o cartão amarelo para Bruno Henrique e mostra que os investigados teriam conhecimento que o atleta receberia o cartão. Outras conversas gravadas entre os apostadores mostram que eles estavam preocupados com o fato de algumas casas de apostas terem bloqueado o dinheiro ganho por suspeitas de manipulação. Um outro diálogo de Bruno Henrique com o seu irmão, Vander, mostra que o jogador do Flamengo sabia da aposta, tanto que emprestou dinheiro ao parente com a promessa de receber de volta quando fosse desbloqueado o pagamento. Além disso, o relatório da Polícia Federal também detalhou 4 lances do jogo entre Flamengo e Santos, em que Bruno Henrique poderia ter sido punido com o cartão amarelo. Foi feita uma análise da partida pelos policiais em imagens cedidas pela TV Globo. Aos 5 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique e Gabigol reclamam assintosamente com o árbitro por uma falta e só Gabigol é punido. Aos 18 minutos, Bruno Henrique faz falta que na descrição da Polícia Federal é punível com amarelo. O juiz Rafael Klein não o sanciona. 4 minutos depois, o jogador faz nova reclamação. E aos 35 minutos, o lance que a gente exibiu aqui, Bruno Henrique derruba um adversário e chuta a bola para longe. Segundo a Polícia Federal, tal ação caracteriza em tese um lance clássico para o recebimento de cartão amarelo. O indiciamento significa que a Polícia Federal encontrou elementos suficientes para considerar que os citados cometeram crimes. O caso passa agora à análise do Ministério Público, que, se concordar com essa avaliação, pode denunciar os investigados à Justiça. Então esse aqui é o passo a passo desse processo, dessa investigação para cima do Bruno Henrique e dos outros indiciados. Acabou sendo expulso, né? Depois toma o amarelo e depois toma o vermelho. Não é que ele faz a falta e depois ele reclama. Mas aí o amarelo é o amarelo. Ele faz a falta em cima do sorteio do jogo. Depois ele fica reclamando. Ele já tinha recebido o cartão amarelo e ele acaba... Gente, já pensaram no look de hoje? E aí ele é expulso. Rodrigo Caio, vem, calma. No jogo seguinte, Flamengo e Fortaleza, e depois de Flamengo e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Mas como é que fica também a cabeça do jogador para entrar em campo? Hoje tem Flamengo e Juventude, com a transmissão da Jovem Pan mais tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Flávio Prado, é complicado, a gente já tinha comentado algo parecido na linha do Luiz Henrique, do Lucas Paquetá. Complicado para o jogador entrar em campo numa situação dessas, Flávio. Quando o Mauro lembrou, né, que eu fiz direito, tem um professor de direito penal que ele falava o seguinte: quando o cara ele tem a índole do crime, ele mais ou menos está preparado para ser pego. Não é aquele cara que toda hora faz e tal. Mas não é o caso aí. O Bruno Henrique é um trabalhador, ele pisou na bola muito, né? Se for comprovado vai ser por ele, vai. Mas ele não é um cara que normalmente faz coisas erradas, né? Então isso surpreende muito o cara. O cara leva um susto, o cara fala, caramba, como é que isso... A cabeça do cara fica... Porque, assim, o da pesada... Uma hora vai fazer mesmo e tal, isso, exatamente. Não é o caso do atleta. Por mais que a gente possa aí criticar a ação, já falamos aqui, a pessoa faz achando que não vai ser percebida. Não é a rotina dele. Quando estoura uma parada dessas, é até humano. O cara com certeza está sem dormir, está desesperado, sabe o tal, fala o que eu fiz, vem arrependimento, em certas situações. Eu acho que a cabeça dele está numa situação terrível, até predisposto à contusão e tal. É um negócio terrível, Por outro lado, ele não pode fugir.
Daí vira meio que uma confissão de culpa, né? Pô, por que o cara não veio e tal? Olha que situação. Mas é uma pena. Eu acho que a cabeça dele está bem virada, bem enroscada mesmo. Bem enroscada mesmo. Deve passar um monte de coisa na cabeça dele, né, Vamp? Ô Pedro, vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, né? Eu falei, um dos meus tijolos, né? Aí eu recebi uma proposta para vender um tijolo meu, né? Aí eu, em frente à FAP, Rua Lagoas ali, você ganhou, comprou com o dinheiro do Mundial. Tinha um tijolinho ali e tal. Aí... Veja bem, a gente observa que o camarada ele faz a análise defendendo o seu pirão, entendeu? Defendendo o seu pirão. O comentarista que comentou antes do Vampeta, me falou o nome dele ali antes, eu acabei até esquecendo. Mas não tem nada disso não. Primeiro que essa reportagem que a gente está reagindo aqui, ela saiu, se eu não me engano, foi na quarta-feira, tá? A gente está reagindo hoje, mas ela saiu na quarta-feira. E depois teve o jogo do Flamengo, que foi uma goleada histórica, acho que foi 6-1 ou 6-0, se eu não me engano, do Flamengo, sobre o Juventude. Uma vitória arrasadora do Flamengo. Só que o comentarista aqui, ele tenta passar pano. Ah, mas o cara não é... Sabe? Pode ser que ele errou, mas enfim... Você ouviu o que ele disse. Então você vê que ele tenta massagear, passar um pano. Não dá pra passar pano. Não dá pra passar pano. Porque tudo foi feito de forma calculada, pensada. Não foi um erro, não foi um acidente de percurso. Foi planejado. Foi planejado. Eu vou gastar um pouco mais de tempo com reagindo a esse vídeo. Porque... eles deveriam estar falando a verdade nos comentários. Eles deveriam estar metendo o porrete no Flamengo? Não! Óbvio que não! Nas bets, de jeito nenhum, pô. As bets foram vítimas, nesse caso aqui, nessa manipulação do Bruno Henrique. Porque a manipulação aconteceu entre ele e seu cunhado, não teve nada a ver com a Bet. A Bet não participou de nada. Portanto, você vai ver daqui a pouquinho, nas provas que serão apresentadas aqui na reportagem, que o cunhado dele pede dinheiro emprestado para o Bruno Henrique, porque a Bet suspeitou que aquela aposta ali era suspeita e bloqueou o valor que o cara tinha ganhado de 12 mil reais. Então você vê que a Bet não está... A Bet... em questão, ela não sabia da manipulação. Isso aconteceu entre ele e o seu cunhado, enfim. Então foi algo calculado. Não foi um acidente de percurso. Se fosse um acidente de percurso, tudo bem. Mas pelas conversas apresentadas, veja bem, o que eu estou comentando aqui são baseadas, a minha opinião, que é baseada, melhor dizendo, nas informações que eu já assisti essa reportagem que eu estou reagindo aqui, são baseadas nas informações que a Polícia Federal já tornou pública, as conversas, os diálogos. Eu não estou falando aqui baseado no que eu acho apenas. Vamos continuar reagindo ao vídeo aqui que você vai chegar ao conteúdo. Na hora que chegar ao conteúdo que eu estou dizendo aqui, você vai entender o porquê da minha opinião. Então, o Flamengo tem, lógico que não, culpa nenhuma do que está acontecendo. A Bet tem culpa? Zero. Zero. E a minha opinião aqui não tem nada a ver com a rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo. Longe disso. Mas muito longe disso. A rivalidade Atlético e Flamengo, ela fica dentro de campo. Mas a gente tem que falar a realidade dos fatos, a verdade dos fatos. Tecer o nosso comentário em cima da verdade. Não tentar ficar ilustrando, passando um pano, tentando dar um jeitinho. Porque o cara é um atacante do Flamengo. Porque é o Bruno Henrique. Lógico que não. Poderia ser o Hulk do Atlético que tivesse feito essa M aí. Se ele tivesse feito, eu estaria aqui falando a mesma coisa. E se fizer, vai ouvir a mesma opinião. É manipulação. É irregular. Até porque se não fosse, a Polícia Federal não estaria investigando isso. Então, vai dar M. Isso vai dar M. Pro Flamengo, o Flamengo vai ser prejudicado por quê? Olha só, se o camarada fosse tão profissional, ele não se meteria com isso. Por quê? Porque ele não só queima o nome dele, a credibilidade dele, mas ele coloca em xeque a credibilidade do clube que ele está defendendo.
Isso suja, mancha a imagem do Flamengo, pô. O Flamengo deveria, se isso for comprovado, e já é público as conversas do Bruno Henrique, ele deveria ser afastado do Flamengo, pô. Ah, é um dos melhores jogadores hoje do elenco, tá, beleza, mas vale a pena? Será que vale a pena o clube ficar aí exposto a tudo isso? Deveria ser afastado imediatamente do clube. Rescisão contratual. Isso é um absurdo. Manipulação de resultado. Por isso que o futebol brasileiro tá essa bosta. É por isso. E isso aí é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg da situação podre que é o futebol brasileiro. Isso é o que veio à tona, é o que a gente sabe. Então, o Flamengo deveria afastá-lo imediatamente. Mas não, o Flamengo prefere manter o cara, não vai afastar dos jogos. E se caso ele for indiciado, processado, enfim, será que não cabe aí recurso dos clubes que vão jogar contra o Flamengo? Não sei. Isso aí eu não sei. É só um comentário. Eu de fato não sei. É só um comentário. Os clubes que jogarem contra o Flamengo e perderem suas partidas requerer o cancelamento desses jogos por causa dessa questão do Bruno Henrique. Não sei se vale. Não sei se é plausível isso. Não sei, de fato eu não sei. Talvez não. Mas eu acho que por uma questão moral o Flamengo deveria afastá-lo. Enquanto estiver acontecendo as investigações, ele deveria ficar afastado. Concluíram as investigações. Ficou comprovado que ele não deve nada, que tudo não passou de um acidente de percurso. Pronto. Volta o cara. Mas para mim deveria ser afastado. Não tem que passar pano, não. Eu vou tecer um comentário aqui. E eu vou falar de um clube que nem é o meu clube. O Cruzeiro, quando passou por todo aquele processo de corrupção que teve no Cruzeiro recentemente, na administração passada, a imprensa do Rio e São Paulo meteram o cacete no Cruzeiro. Que todo mundo tinha que ir preso, e tinha que ter ido preso mesmo, e não foi. A gente sabe como funciona no Brasil. Deveriam ter sido presos todos aqueles dirigentes que afundaram o Cruzeiro. É o que eu estou dizendo, a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético é dentro de campo. A gente tem que falar a realidade dos fatos, discutir aquilo que de fato está acontecendo. Mas quando o Cruzeiro passou por aquele processo todo de corrupção envolvido, dirigente fraudando o clube e tudo mais, a imprensa do eixo Rio-São Paulo meteu o pau o tempo todo no Cruzeiro. Madeira no Cruzeiro o tempo inteiro, e tinha que ter sido preso mesmo. Todos aqueles que administravam o Cruzeiro afundaram o clube. O clube ficou aí, se não me engano, 2 ou 3 temporadas na Série B. E a imprensa do eixo Rio, São Paulo, meteu o pau. Que tinha que punir, que tinha que ser preso. E de fato tinha razão. Mas e agora? Agora que é o Bruno Henrique que está no Flamengo. E aí? Não, que isso? É um menino bom. Menino bacana. Ele errou? Errou, mas quem não erra, né não? Ele não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Foi um errozinho. Vamos passar um paninho aqui. Pra ele não faz mais. Menino, não faz mais isso não, viu? Você fez errado. Cometeu um AMzinho aí, ó. Toma jeito. Mas quando é aqui em Minas, quando uma bomba dessa explode em Minas, Rio Grande do Sul, é madeira para todo lado que vem da imprensa do Rio e de São Paulo. Tem que prender, tem que sei o que, mandar pra cadeia. E se for de fato julgado, condenado e culpado, tem que ser preso mesmo. Totalmente certo. E agora? Aconteceu com o Bruno Henrique no Flamengo, e aí? Se for julgado, se for investigado, julgado, condenado, culpado, e aí? Cadeia também? Afastado? Preso? Não sei se é caso para prisão. Isso aí não deve ser caso para prisão. Isso aí deve ser, provavelmente,
uma infraçãozinha aí, que não deve dar prisão nenhuma, ele vai pagar uma multazinha aí, é isso que vai acontecer. Pode ficar tranquilo em relação a essa questão aí. Entendeu? Mas é manipulação, aí foi calculado, tudo foi calculado, baseado no que a gente vai ver a seguir. Mas e aí? Agora vai passar pano porque é do Flamengo? E o Bruno Henrique, segundo informações até aqui de Minas Gerais, ele é atleticano, torce pro Atlético, pra mim não importa. Se ele torce pro Atlético, torce pro Flamengo, joga no Galo, não joga no Galo um dia, pra mim não faz a menor diferença. Se fosse o Hulk que tivesse feito essa M aí, eu estaria falando a mesma coisa. Tem que ser punido, tem que ser afastado, até que se apure o que aconteceu, até que isso aí passa por um julgamento. Mas não dá pra passar pano, não. Vocês, Rio e São Paulo, vocês adoram passar pano quando o negócio... Eu não vou continuar... Pior que eu tenho que continuar, né? Ouvindo as boboseiras do Vampeta, porque o Vampeta, na realidade, deveria estar criticando essa situação aí do Bruno Henrique. Mas ele tá fazendo uma piadinha, contando um caso assim que aconteceu com ele, mas vamos continuar ouvindo. Aí a imobiliária me liga, tem uma proposta aí pra você vender seu frete. Eu falei, não, pô, o aluguel ali é bom porque estuda vários alunos na FAAP, nunca fica vazio. Aí, não, a proposta é muito boa, se eu quer escutar, ligar. Não custa nada escutar, né? Como se fosse assim, o imóvel valesse R$1, o cara tá me pagando quase R$1,80. Quase o dobro. Eu falei, não, aí eu vendo. Beleza, eu fui lá, paguei a comissão para o vendedor e tal, recebi tudo certinho, a escritura já passei, Pedro. Sim. Passa os anos, uma terça-feira, tô jogando bola lá no Dia dos Operários, celular desligado. Quando eu vi no celular, ligação de gente pra caramba, Camila Matoso da Folha de São Paulo, uma galera me ligando. Ô, você conhece o Funado? Da onde? Eu falei, o Funado? Não, você vendeu um apartamento pro Funado. Você não tem um imóvel na Rua Lagoa? Ele disse, sim, eu vendi, tudo certinho, pagou. Não, porque ele acabou de ser agora entrevistado ele acabou de ser agora com o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro falou que comprou, o Moro na época era o juiz lá, naquela operação. Ele falou, não, eu comprei um imóvel. E dei pro Eduardo Cunha, que era deputado fracassado, comprei um imóvel na mão daquele jogador que dá com balhota na rampa. Aí o pessoal tudo, pô, aquela operação todo dia. Aí todo mundo ligando pra dizer, conhece os caras, eu digo, não conheço ninguém, meu tijolo é quente, declarado, e eu queria arrumar mais 10 desses pra ele comprar. Pra ele comprar mais 10, que ele pagou certo. Então, mas aí, sabe o que aconteceu? Eu ando na Vila Maria, você tava no boteco. Falei, Boteco, tá na Lava Jato, hein? Ô, mano, eu tá na Lava Jato, hein, Boteco? Você não tinha nada com a história, mesmo assim, é isso que eu falo. Então, quer dizer assim, imagina, cara que é, imagina só, o Bruno Henrique agora, ele estourou isso tudo. Imagina ele entrando no mercado, você tá ouvindo lá com o site da porta? Até que se prove se é verdade ou mentira, ele vai ter que conviver com isso, né, amor? Sim, mas é aquela coisa, né? O caso específico dele é bem delicado pela quantidade. E aí, qual é a sua opinião, Vampeta? E a sua crítica? É isso aí? Até que se resolva essa questão, ele vai ter que conviver com isso. Isso aí foi sua crítica? Fez a gracinha toda, contou sua história, sua piadinha, o que aconteceu com você, mas e aí, sua opinião? Firme em relação ao que está acontecendo. Vai ficar só nisso? Saiu pela tangente, hein? De diálogos ali que os caras conseguiram capturar, né? E tem um detalhe que ele apagou, teria apagado também conversas do celular dele, o que gera uma suspeita. É uma situação difícil. Mas esses casos que você citou, né, de reviravolta, eles só reforçam a tese. Até que prova o contrário, todo mundo é inocente, a pessoa tem o direito de se defender. A informação que eu recebi agora aqui, que inclusive o staff dele já está se movimentando com os advogados, não vão se pronunciar no momento. E é assim que tem que ser para tentar defender. Agora eu acho também que é uma questão do clube. Como é que o clube vai se posicionar com relação a isso? O clube tem que ter uma posição. E não sei se tem condições adequadas para jogar futebol dessa maneira. E tem uma coisa, né? Eu imagino que tem alguma previsão no contrato para, numa situação dessas, o Flamengo se preservar. O Flamengo não paga pouco para o jogador, não é? Se ele for envolvido numa situação dessa, se for comprovado, se ele for penalizado, teoricamente ele tem um contrato para receber. O Cruzeiro provavelmente tem também com o Gabigol até o se for suspenso, o contrato automaticamente o clube só paga se quiser. Até quando teve aquela suspensão do Gabriel, o Flamengo não era obrigado a pagar o salário dele. E com certeza agora contrato tem que ter, né? Porque senão... Com certeza agora departamentos jurídicos de clubes, com esses casos pipocando, vão colocar lá no contrato, certamente, né? Se tiver algum envolvimento, se tiver alguma denúncia e for comprovada em determinada situação, o clube pode rescindir o contrato. Como os casos estão pipocando cada vez mais no universo do futebol, não só nas divisões inferiores, que também está errado, mas também até na elite do futebol mundial, acho que os clubes cada vez mais, os departamentos jurídicos vão se movimentar nesse sentido. Mas o que a gente está
talvez questionando, talvez se questione nos próximos dias também, é a postura do Flamengo, a postura do clube, da instituição Flamengo perante esse caso, Mauro César. Se foi a postura correta do Flamengo de não afastar o Bruno Henrique neste momento, Mauro. Essa primeiro emitiu uma nota protocolar, não tem muito o que fazer, né? Agora, é uma decisão do clube, né? Eu acho difícil o jogador ter cabeça, ao mesmo tempo eu sei que se ele se afastar, parece que já estão condenando o jogador. Mas tem um outro aspecto também, né? O clube tem, não só o patrocínio de uma casa de apostas, mas junto com essa casa de apostas ele tem uma... Que acabou de conseguir agora, uma permissão até 2030, né? Pois é, e tem ali, hoje, né? E tem um outro clube do Flamengo no meio, que é um filhote, digamos, da casa de apostas, tá na camisa dos jogadores. Aí você tem um jogador em campo que acusado disso, não é estranho? Tem várias questões aí. Se a gente está com... Agora vocês verão os prints das conversas. E vocês vão entender o porquê que eu estava falando tudo aquilo. Agora vocês verão o print das conversas. Aí, eu acho que o que comenta mais aí é a ideia do que está mais próximo da realidade, do que deveria ser comentário de uma pessoa que não passa pano, que faz um comentário baseado na realidade do que está acontecendo, é o Mauro César. Que eu acho que o Bruno Henrique deveria sim ser afastado. Acho que é o único que falou sobre isso aí até agora. Mas agora vocês verão os prints das conversas. Pegam qualquer um de surpresa e foi uma notícia que abalou o mundo do futebol. Os prints são estarrecedores mesmo. E nós temos aqui esse print de uma das conversas, como eu disse, mais de 3.989 conversas foram analisadas do celular de Bruno Henrique pela Polícia Federal, que também teve acesso ao celular do irmão do atacante do Flamengo, o Vander. E essa é uma das conversas. O Vander escreve aqui: ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Bruno Henrique responde: sim. Vander, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós, hein? KKKK. O Bruno Henrique contra o Santos. Vander, daqui quantas semanas? Bruno Henrique, olha aí no Google. O Vander responde: dia 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Bruno Henrique, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o Vander responde: boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Já no dia 7 de outubro, uma nova troca de mensagens entre os irmãos trata sobre o recebimento do cartão amarelo. A gente tem aqui os prints dessas conversas no bate-pronto da Jovem Pan, agora a conversa do dia 7 de outubro de 2023. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí na tela a conversa: Bruno Henrique, ô Juninho, você consegue transferir Pix no valor alto da sua conta? O Vander responde: consigo, BH, qual o valor? Bruno Henrique responde: 10 conto. O Vander: consigo. Bruno Henrique, me manda seu Pix aí, vou te mandar os 10k. O Vander: fazer gol, hein, viado, tá no meu cartola. Bruno Henrique: e você transferir pro Pix que eu te mandar aí? O Vander envia um número de CPF pro Bruno Henrique. E o Bruno Henrique: você não pode ser, temos nomes igual. O Vander: vai dar ruim? O que era? Bruno Henrique responde: vai, negócio de aposta aqui. E o Vander: uai, dá essa ideia aí que eu vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro. Pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, realizada pelo Campeonato Brasileiro de 2023, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou outra conversa entre Bruno Henrique e Vander. O irmão do atacante do Flamengo diz: sabe a parada que você me deu ideia do Santos? E alega que o dinheiro não havia sido pago. Em seguida, pede R$4.000 emprestados. A conversa, a troca de mensagens é essa: Bruno Henrique, aí, lembra a parada que você me perguntou uns tempos atrás? O Vander: do quê? A conversa é interrompida e o Bruno Henrique liga para o irmão. Mais de um mês depois, em 9 de dezembro de 2023, Vander escreve pedindo dinheiro emprestado a Bruno Henrique e retoma o assunto do cartão. O Vander escreve: fala, mano, bom dia, beleza? Pra você ter ideia, sabe a parada que você me deu, ideia do Santos, aquela ideia do Santos? Até hoje eles não pagaram. Coloquei 3 para ganhar 12 e eles bloquearam por suspeita. Tô pensando aqui, se você puder fazer isso, você vai me salvar de coração mesmo. Tem que descontar 10 da casa e você me dá. Aí pago tudo aqui, sobra um dinheiro para ir na praia. E aí eu comprar a casa, eu recupero esse dinheiro, reponho ele. Igual te falei, eu não ia pedir para você, mas eu já não tenho mais solução para quem recorrer. Me ajuda nessa aí, por favor. Só para que eu dê uma reerguida até as coisas melhorarem. Bruno Henrique responde: entendi nada. O que você falou aqui, Juninho? Vander responde Bruno Henrique: no dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3.000 para ganhar 12.000.
Só que até hoje eles não pagaram. Eles colocaram a aposta sobre análise e o dinheiro está todo preso lá. Aí ele coloca alguns emojis de xingamento. 12 mil, 12k. Aí estava pensando, me ajuda nessa aí, com 10 mil, só para resolver minhas coisas, até esse dinheiro sair, pagar cartão, pagar pensão dos meninos, que está atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução. Eu ia até fazer um empréstimo para resolver isso, mas eu não consegui. A única solução que eu tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí, vai me salvar. Não tenho nem mais onde recorrer. Como não vou comprar a casa, agora tira desse dinheiro da casa e assim que resolver já reembolso esse valor que dá para estabilizar. Me ajuda nessa aí, por favor. Lembrando que o STJD pode reabrir o caso Bruno Henrique e pedir a suspensão preventiva do atacante do Flamengo. A suspensão cautelar prevista é de 30 dias, prorrogável por mais 30 depois desse período. É abatido da pena final em caso de condenação. Caso haja condenação final, a pena máxima é de 720 dias de suspensão. Considerando os precedentes, o mínimo é de 360 dias. Após o indiciamento da Polícia Federal, o Flamengo não vai tirar o Bruno Henrique do jogo desta quarta-feira contra o Juventude. O clube vai aguardar os desdobramentos da justiça sobre o caso. O processo ainda deve se arrastar, o que daria ao Flamengo tempo para tomar uma decisão. E nós temos aqui a nota oficial do Flamengo sobre o indiciamento de Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de forçar o cartão amarelo contra o Santos e beneficiar apostadores. A publicação do Flamengo, abre aspas, o Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito, fecha aspas, o posicionamento do Flamengo em meio a essa notícia que envolve um dos principais jogadores do Flamengo falando do campo. É que o Pedro está voltando agora, mas talvez seja o principal nome do Flamengo. O Arrascaeta retomando a sua melhor forma, talvez seja o principal nome do Flamengo. É isso. Na realidade, o Flamengo está cometendo um erro, na minha opinião. É óbvio que o Flamengo não afasta o Bruno Henrique porque quer se beneficiar disso durante os jogos. Me parece que não é irregular, né? Me parece que não. Eu estou falando por uma questão, até mesmo para não queimar a imagem do clube, eu acho que ele deveria ser afastado. Mas em relação a tudo isso que está acontecendo, você vê que o comentarista disse no início da matéria que ele é um camarada responsável, né? É um menino bom, que isso aí é um errozinho que ele cometeu. Você viu que isso aí não foi um acidente de percurso. Foi algo planejado, entendeu? Foi algo que ele esteve envolvido juntamente com seu cunhado. Isso aí foi exposto pela Polícia Federal, essas provas. Tudo aí, na sua tela. Não tem como dizer que isso aí foi um acidente de percurso. Bom, mas o processo ainda está em andamento. Não houve condenação. Ele ainda não foi condenado por nada disso, mas seria algo importante, seria uma decisão importante se o Flamengo afastasse. Mas o Flamengo não vai afastar porque hoje é um dos melhores jogadores e até então não foi julgado o caso, enfim, está ainda sendo investigada essa questão, né? Mas eu acho, por uma questão até mesmo moral, eu acho que ele deveria ser afastado. Se você estiver ouvindo aí, uns pinches que a gente tem aqui e assim, late até com uma borboleta que passa voando. Então não leva o latido do cachorro em consideração não, tá? Mas é isso, é isso que eu tinha dito antes. Não tem como falar que isso aí foi um errozinho, não. Foi algo feito de caso pensado para se beneficiar, entendeu? O Flamengo tem alguma coisa a ver com isso? Absolutamente nada a ver com isso. Foi a decisão pessoal do cara. As bets têm alguma coisa a ver com isso? Absolutamente nada. A Bet que esteve envolvida nesse caso, nada a ver com isso. Pelo contrário, ela suspeitou que aquele dinheiro fosse fruto de uma manipulação e ela bloqueou o valor. Inclusive que o cara reclama aí, ó, pede dinheiro emprestado pro Bruno Henrique. Ele estava pensando que ia ganhar, ele colocou 3 mil na aposta, pensando que ganharia 12. A Bet foi lá e bloqueou. Aí ele vai e pede 10 mil pro Bruno Henrique para pagar a conta. Então você vê que foi algo assim, os caras planejaram isso. Entende? Não foi um errozinho, um acidente de percurso. Aqui o meu comentário não é algo
Não é algo contra o Flamengo, entendeu? Eu não estou falando aqui com o coração atleticano, de que eu estou fazendo essas críticas aí e comentando em relação aos fatos, porque eu sou atleticano e ele é jogador do Flamengo. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com paixão clubística, não, gente. Isso é fato, é uma realidade. Já pensou se essa moda pega, pô? Sabe, é um comentário, a gente faz um comentário aqui baseado naquilo que é moral. A gente está fazendo uma crítica aqui a uma atitude totalmente irregular, ilegal, vista como crime pela Polícia Federal. Tá aí as provas. Não tem nada a ver com clubismo, paixão clubística, não. Se fosse o Hulk, eu estaria fazendo o mesmo comentário. Estou falando do Hulk, eu estou dizendo sobre o Hulk, porque o Hulk hoje é o jogador o jogador mais valioso que o Atlético tem. Mas se fosse ele, eu estaria falando a mesma coisa. Entendeu? É isso.